Olá, queridos! Vamos dar sequência aí dos estudos da unidade 2, agora fechando com a revisão de recuperação. Espero que vocês não estejam assistindo essa aula, porque já foram aprovados lá na avaliação, primeira chamada. Então, vamos fazer essa revisão rápida aí com algumas atividades. Vamos dar início, aula 30.1. Vamos, então, destacar a aula 17, aula 18, aula 20 e aula 23. Então, queridos, na aula 17, fizemos abordagem sobre a arte indígena, africana e afro-brasileira. Então, a arte indígena são todas as produções, né, realizadas pelas comunidades indígenas, como cestaria, arte plumária, né, como vocês podem ver aqui nessa imagem, uma ornamentação aqui feita com penas, de aves. Também eles produzem panelas de barro, bijuterias com sementes, né? Então, eles são muito criativos, desenvolvem muitos materiais, né, para a sua sobrevivência, para o seu uso. E como é reconhecido como os materiais, né, de alta criatividade e, por isso, muitas vezes comercializado, né, como artesanato. Então, a arte indígena está ligado de tudo que é desenvolvido na cultura, né, que varia de etnia para etnia. A arte africana são conjunto de manifestações, né, de utilidade e estética dos povos da África, que envolvem tanto a linguagem, a culinária, a religião, o folclore e as artes, como plásticas, música, dança, rituais sagrados. E todas essas manifestações aí também faz parte da construção da cultura afro-brasileira, né? Porque esses povos vieram no período da colonização e muitos outros períodos também, e aí trouxeram com eles a sua cultura, e aqui, com a mistura da cultura portuguesa, indígena e africana, temos a cultura brasileira. A arte afro-brasileira, né, é baseada nas histórias, crenças, lendas e na filosofia africana. E nós temos aí como a música afro-brasileira, que é raízes da música portuguesa, indígena e africana. Entre outros estilos, né, estão a catira, samba, maracatu, maxixe, lambada e carimbó. Então, a maioria das danças brasileiras e também a música tem raízes nessas culturas, né? Então, formam a cultura afro-brasileira. Então, vamos para uma atividade. Vou fazer a leitura aqui da atividade sobre a arte indígena, cerâmica e cestaria, assinale a alternativa correta. A cerâmica e a cestaria indígenas são linguagens artísticas? A cestaria indígena pode ser feita com fibras variadas e cipós encontrados na natureza? A cerâmica indígena produz esculturas e utensílios que são utilizados na vida diária das comunidades? Então, estudantes, vamos logo para a resposta, porque o tempo não pode ser pouco, né, para ler todas as alternativas. Então, resposta, letra A, está correto 1, 2 e 3. Né? Então, a 4 está errada por quê? Porque está dizendo que a arte da cerâmica, feita pelos indígenas, não está relacionada às tradições desses indivíduos. Claro que está, tem a ver com a sua cultura e suas tradições. Questão 2. Sobre a arte africana, de composições coloridas, feitas de pigmentos extraídos de pedras em pó, seiva de plantas, frutos e barro coloridos, unidos a gravetos, palhas, flores e folhas exóticas. Trata-se de pinturas corporais. Então, eles usam todos esses elementos aí para fazer a pintura corporal, como vocês conheceram durante a aula. Vamos para a aula 18, arte popular, que está ligada, então, às produções como os artesanatos feitos por pessoas comuns, né? Principalmente em locais
que há muita pessoas, né, viajando, visitando as cidades, como no litoral. Então, é feito esses artesanatos produzidos e as pessoas que fazem são considerados como artistas, né, quando eles colocam nessas produções não só como um fim para comercialização, mas também a sua expressão cultural, o olhar, né, seu olhar, sua visão de mundo é considerado como arte. Então, o artesanato geralmente são produzidos, né, com fins para comercialização. Aqui trago uma pintura, né, de uma artista aí popular, e aqui as gravuras também muito feitas do Nordeste pela técnica da xilogravura. Então, vamos direto para a questão. Artesanato é definido pelo Conselho Mundial do Artesanato como? Questão apenas 3 está correta. Como atividade produtiva, deixa eu destacar aqui para vocês, como atividade produtiva que resulte em objetos, artefatos acabados feitos manualmente. Tá? Então, artesanato é definido pelo CMA, que é trabalho, né, resultado feito aí, manualmente. Então, letra D está correta. Aula 20, Arte Popular, parte 3. Então, falamos do folclore, né, que está relacionado às tradições culturais de uma comunidade, as tradições que é repassado de pais para filhos. Enfim, são as músicas, as danças, os mitos, tudo que está relacionado à cultura popular. As danças folclóricas também é um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro. Tem como função homenagem, agradecimento, saudações às forças espirituais. As músicas também, né, são repassadas ou transmitidas de tradição oral, ou seja, falado, né, é cantado, as comunidades cantam na escola, na igreja, e as pessoas não têm noção de quem é o seu autor, né? Por isso, são tradições orais. Então, vamos para mais uma questão. Sobre a dança folclórica, analise as asserções a seguir e marque a alternativa correta. Então, a dança folclórica são comemoração de datas religiosas, homenagem, agradecimento, saudações às forças espirituais, danças sociais peculiares de cada estado brasileiro. Então, já podemos destacar que as 3 estão corretas, todas essas asserções aí. Muito bem. Aula 23, História do Teatro. Então, falamos aí um pouquinho da história do teatro a partir do Renascimento. É claro que tivemos o teatro em vários períodos da sociedade, certo? Tivemos o teatro no período grego, né, lá na Idade Antiga. Os romanos desenvolveram o teatro. Também no período medieval havia teatro, principalmente desenvolvido pelo clero, né, pela igreja, pelos padres. O objetivo era a transmissão, né, da religião cristã, da Igreja Católica Romana. E com o Renascimento, esses temas, né, mudaram. Então, no Renascimento, os temas eram variados, né? Estava relacionado à sociedade, a temas como cômico, enfim. Então, há rompimento com aquela temática da religião. Então, vamos para o quadro, vamos ler mais um pouquinho aqui sobre o teatro Renascimento. Então, ele difere do teatro medieval, porque aquele teatro desenvolvido lá no período medieval era de caráter mais religioso. E o renascentista não, é um tema mais popular, de caráter cômico, burlesco e a exploração de vários temas. Teatro moderno, como o barroco, houve então divisão da obra em 3 atos, então já mudou a forma de desenvolver ali a peça teatral. Houve ruptura também da unidade de ação, mistura o trágico com o cômico.
Houve também ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar, composição em versos. Então, o teatro barroco, que destacamos como teatro moderno, porque ele vem ali depois do Renascimento, ele vem contra versos ao teatro no Renascimento, então, com essas características próprias. E o teatro brasileiro? O teatro brasileiro surgiu ali com o objetivo de catequização dos indígenas. Isso mesmo, né? Quando os portugueses vieram colonizar, né, aqui o continente, continente aqui da América do Sul, trouxeram, né, muitos jesuítas, muitos padres, né, para explorar também o lugar. Então, o que eles encontraram aqui? Muitos povos indígenas. Então, eles queriam passar esse conhecimento religioso aos indígenas, então utilizava a técnica do teatro, né? Porque o teatro é muito dinâmico, você pode materializar, né? Pode materializar ali com as ações, com os textos. Então, foi uma técnica aí utilizada pelos jesuítas para catequizar os indígenas, até porque tinha muita dificuldade, né, com a língua. Então, o teatro ajudava na representação ali dos textos bíblicos. Então, estudante, vamos aqui dar uma olhada nas características, né, do teatro brasileiro. Então, era para o desenvolvimento da catequese, transmitir ensinamentos católicos, havia, então, a valorização dos textos bíblicos. Locais de apresentação eram nas escolas, nos espaços públicos, de lazer e ruas. E lembrando que esse período ainda era, né, bem sem muito desenvolvimento, né? Eram locais bem simples, como escolas, como a imagem que nós estamos vendo aqui, ó, espaços assim bem simples, né? Também havia a mistura da cultura indígena, que era a forma de conquistar o povo, né? Então, não tem como você ir contra a cultura do outro. Então, você faz ali uma fusão da mistura daquele conhecimento, daquela cultura com a cultura do outro, e você acaba conquistando. Também a mistura das músicas e danças, né? Então, o teatro mais, né, é claro que depois lá em 1855 houve já uma nova forma de desenvolver o teatro, que foi o teatro realista, deixando para trás, né, o teatro do tipo dramalhões, né, e expondo os conflitos sociais da época. Em 1943 ocorreu um outro estilo com a estreia de Vestido de Noiva, né, sob a direção desse diretor aqui, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Então, aos poucos, né, foi aí modificando as características do teatro. Então, vamos para mais uma questão. No que se refere ao objetivo do teatro no Brasil, na era colonial, está correto? Tinha como objetivo catequização dos indígenas, transmitir ensinamentos católicos, valorização do propósito bíblico. Os locais de apresentação eram somente no espaço do teatro. Então, está correto, letra A, 1, 2 e 3, né? Não havia um espaço físico do teatro, era em escola, em praças, né? Não é verdade? Então, estudante, essas questões aí estão com base nessas aulas, e essas aulas serão destacadas na avaliação. Então, vocês precisam, além de estudar essas questões aqui, né, durante essa aula, dessa revisão, vocês precisam estudar as questões os exercícios que vocês fizeram em sala. Muitas questões de prova são construídas a partir dessas atividades, ok? Então, não é só estudar as questões da aula, também as atividades de sala. Por isso que é importante vocês fazerem essas atividades, corrigirem, né, para ver o que acertou, por que não acertou, e revisar aí buscando os conceitos principais. E lembrar que não é decorar, mas sim absorver esse conhecimento, né? Destacar ali o que é mais importante, criar estratégias, né, sobre os conceitos, porque a gente não consegue aprender tudo, né? Aprender, decorar tudo, não é? Então, exercitar uma forma, né, de tentar lembrar os conceitos.
e analisar os conceitos abstratos com os conceitos reais, né? Muitas do que nós falamos aqui, vocês conhecem, vocês vivem essa realidade, então não é tão difícil assim, tá? Eu sei que não é tão fácil, mas também não é tão difícil, mas não é impossível, certo, estudante? Então vamos ver aqui quais foram as nossas referências, foram essas. Então é isso, estudante. Concluímos aqui a revisão da recuperação. Acredito que muitos de vocês não ficaram em recuperação, então por isso que é importante, durante as aulas, estudar, se esforçar, se dedicar. O tempo que vocês têm é para isso. Então, aproveitar bem o tempo, fazer anotações, né? Ficar atento aos materiais, não se perderem, assistir às aulas, se for necessário, assiste de novo. Eu faço isso, eu leio, releio, assisto vídeos, faço pesquisa para absorver esse conhecimento, porque só uma leitura não é o suficiente, certo? Então, obrigado pela atenção, sucesso aí na avaliação e vamos nos ver na próxima unidade. Obrigada, tchau, tchau.